Hoje, mais um episódio do nosso podcast Cura pela Consciência. Eu sou Richard Lloyd Jones. É um grande prazer sempre de ficar aqui com a Dr. Cláudia Bernhardt Pacheco. A gente tem muitas perguntas, novamente. Você recebe perguntas dos seus vídeos do Instagram, né? Eu recebo, eu amo que os meus internautas me mandem perguntas, porque é sinal que eles estão participando, interagindo, aprendendo e me dando afeto de volta, porque essa é a retribuição por esse trabalho, é o afeto e a gratidão daqueles que a gente consegue ajudar. Você está criando uma comunidade, na verdade. Ele sempre fala, criar uma comunidade dentro de... E você faz isso muito bem. Uma comunidade das milhares de pessoas seguindo seus Instagram, seus vídeos. Ok. Pergunta 987. Doutora, o que tem a dizer sobre estoicismo? Vai conversar lá em cima, né? Estoicismo. Olha, os gregos, né? Você sabe que isso me faz vir um monte de coisas à mente, né? Uma perguntinha como essa, parece tão escolar, né? Mas me faz tantas coisas à mente. Me lembra, inclusive, aquele sonho do Daniel. Não, que o Daniel identificou, do Nabucodonosor. Yeah. E porque o Império Greco-Romano, que foi justamente a época em que a filosofia estoica, o estoicismo, floresceu, né? Foi o terceiro grande, maior império da história da humanidade, né? E durou muitos séculos. E a base desse império foi o estoicismo. E o que é o estoicismo? É a filosofia, em termos muito simples, é a filosofia que valoriza ao máximo a virtude. Então veja, Richard, que o Império Greco-Romano, em algumas formas, era mais próximo ao cristianismo do que outros que vieram depois. Porque a virtude é a base da vida, é a base do cristianismo, deveria ser a base do judaísmo também, das religiões, porque a pessoa virtuosa é a pessoa que se esforça para se desinverter na vontade. É a pessoa que sacrifica a própria vontade, os mimos, os desejos invertidos, a atração pelo prazer, tá? Então, tudo que é sensorial, é prazeroso, que agrada os sentidos, que é hedonista, tem a finalidade, é uma filosofia que visa agradar os sentidos. Então, a virtude, o virtuoso, ele faz tudo para fazer o que ele faz mais próximo da verdade, da beleza, da estética. Então, aquelas maravilhas de esculturas e tudo que tinha naquela época. E da bondade. Eles falharam um pouquinho na bondade, vamos dizer assim, né? Na misericórdia. Eles eram um pouco duros demais. Mas é uma filosofia que visa a virtude. E a virtude é o esforço, é o sacrifício para nós superarmos os nossos vícios e a nossa vontade invertida. Isso em termos bem simples. Se você quiser entender um pouco mais como o Keppe, que é o criador da nossa escola, pensa a respeito disso, leia este livro aqui. Esse livro. Estude este livro. É um dos livros estudados na nossa faculdade e ele é a base de todo terapeuta que quer ajudar o seu cliente a estudar este livro. Esse livro é bárbaro. A gente está quase publicando em inglês agora, mamãe. Estou muito contente. Eu amo esse livro. Está precisando voltar um pouco de estoicismo para a Europa e para a América, né? Vamos dizer, os iniciantes
das Américas, né? Que ainda valorizavam a virtude. Sabe, a cliente que estava falando comigo hoje de manhã, Dr. Cláudia, sobre essa questão da procrastinação, né? Ele estava procrastinando em algumas coisas, né? Eu perguntei para ele de associar essas coisas que ele está procrastinando. Ele falou realização, criatividade. Então, eu disse, então você está tirando essa possibilidade de ter realização, criatividade em sua vida, né? Ele disse, mas eu estou, tudo bem, não tem problema com isso nenhuma. Então, ele disse, então, você agora tem problema mais com ética, por causa essa é uma coisa que você sabe está importante e não fazendo. Então, questão de virtude. Ele banalizou virtude, como né, se não importa com nada, né? Então, é uma questão muito séria do estoicismo. É a ética. A base do estoicismo é a ética. Ética. Ética na base, na verdade. Muito bonito. 988. Quando as crianças adoecem e os animais, ainda é reflexão dos adultos? Eu acho que deve ter sido algum vídeo que nós tratamos sobre a influência energética do ambiente, dos pais, nas doenças das crianças, dos jovens, etc. Então, quando as crianças adoecem e os animais, isso é vamos dizer, são duas perspectivas, são duas facetas. Tudo é duplo, né? Tudo é duplo. Não é duplo sim e não. Amor e ódio, uma falsa dialética. Mas é duplo na realidade. É uma coisa que vai e é uma coisa que vem. Real. Então, o que eu quero dizer? Quando a gente adoece, nós temos as influências externas, a começar pelas espirituais, porque o mundo esqueceu da influência das energias negativas, que antigamente se chamavam demônios. Esqueceu a influência dos demônios na vida dos seres humanos. Então, são os demônios, são as energias negativas, são os poluentes de todos os tipos, energéticos, ambientais, filosóficos, sociais, as leis invertidas, é um ambiente poluído, tóxico, como se gosta de falar hoje em dia, um ambiente tóxico. Isso adoece o ser humano muito. E também tem a própria vontade invertida que nos adoece. Porque nós vamos, então, nos apegamos, temos hábitos contra a nossa própria essência. Então, as crianças podem adoecer e adoecem muitas vezes já por causa da própria vontade invertida. Haja vista, quando ela tem uma provinha para fazer na escola, fica com febre, dor de garganta, cai doente e não vai para a prova. Ou por finge exemplo. que tem, né? Mas às vezes somatiza mesmo, ela somatiza. Ou então uma criança muito ansiosa, muito voluntariosa. E quanto mais voluntariosa, mimada, mais chances de ficar doente. Viu? Por causa da emoção que fica muito à solta, ataques de raiva, esses tantrums. Isso é uma coisa que até os hormônios, né, do estresse da criança funcionam, como do adulto. Então, se ela fica muito raivosa, muito irritada, ataques de ódio, ela vai intoxicar o organismo dela, sim, já criancinha. Sobre os animais, eu diria a mesma coisa de influências externas. Porém, o animal não tem livre-arbítrio. O animal, ele segue a vontade do Criador. A genética dele, como ele não tem alma humana, ele tem alma animal, uma energética animal, então ele não tem livre-arbítrio, ele obedece às vontades da natureza e é influenciado energeticamente por ressonância pelo ambiente. Então é muito frequente, eu tenho uma cliente, ela tem um hospital de pets, de cães e gatos, animais de estimação. Ela é muito boa profissional e ela fez cursos aqui na faculdade, fez análise e ela desenvolveu uma pesquisa no hospital dela do seguinte: frequentemente, quando uma pessoa chegava lá com um cachorro que estava com problema de úlcera ou uma cadela com mioma,
São problemas que os donos tinham. As donas tinham. Então, diabetes. Então, o cachorro ou o gato entra em ressonância energética com o dono e acaba adoecendo como dono. Imagine agora você, nós, seres humanos, que somos donos da natureza do nosso planeta, com tanto poderoso e gente louca e neurótica e não atuando, atacando a natureza. Imagine o comportamento desses animais como está alterado. Totalmente alterado, infelizmente, né? Muitas pessoas falam no mundo ambiental, claro, que é problema do ser humano, então precisa eliminar o ser humano. Para salvar o meio ambiente. Mas tem um problema aí. Eu pensei isso muito, o ser humano, a gente está aqui, Deus criou nós para ser um cuidador desse jardim, né? A gente denominou os animais, as plantas, então se o ser humano está fora, os animais vão ser fora também, né? Sim, e veja bem, Richard, essa ressonância que existe, sempre o que está numa energética superior influencia tudo que está embaixo. O que está sob outra escala de vibração, que está inferior, com menos vibração, é influenciado por quem está acima. Por exemplo, os animais são influenciados pelos seres humanos, que são influenciados pelos anjos, né? Obviamente por Deus. E também existe um feedback, né? Um caminho de volta que precisa ser considerado, como eu disse, um vai e um vem, um vai e um vem. E os animais também nos influenciam. Eles também nos ajudam mais do que nos prejudicam, claro. Com certeza. Por exemplo, veja, existem muitos estudos atualmente de gatos, cachorros que ajudam os seus donos a se curarem de doenças. Só a presença deles, o afeto, a energia boa, o magnetismo que sai deles. Existe uma grande tendência de se tratar autismo com cavalos, porque os autistas se relacionam muito bem com cavalos e eles se beneficiam muito pela essa troca energética. Então, tudo no universo, Richard, é uma conspiração que tende para a tropia. Não para entropia, para tropia, como o Cap fala. É uma força de organização, de harmonização, de crescimento, de equilíbrio. Então, tudo na natureza tende para um equilíbrio. Às vezes você vê um raio muito forte, né? Aquele barulhão, tá? E cai aquela coisa, cai uma árvore com raio. Porém, o raio, ele vem para equilibrar a atmosfera. Ele é resultado de um desequilíbrio, né, energético na atmosfera. Então, tudo é uma tentativa de voltar ao equilíbrio. Então, às vezes, a natureza reage de uma forma violenta para se defender. Não é que ela é violenta, ela está querendo se defender da violência do ser humano. 989. Quem pratica o mal é da natureza ou foi algum trauma? Essa natureza ou nutrir, né? Que ele sempre fala na sociedade. O mal, ele começou a existir lá no início, sei lá quanto tempo atrás, porque ele não havia na criação, né? Deus não poderia criar o mal, ele é totalmente, infinitamente bom. É a beleza infinita, a bondade infinita, a verdade infinita, o amor infinito. Porém, ele deixou livre suas criaturas. E alguns dos anjos que ele criou não foram gratos. Porque você sabe que o contrário de inveja não é ódio. O contrário de inveja é gratidão.
Então, para você ser grato, você precisa conhecer a sua inveja. Porque sem gratidão não existe felicidade possível. Porque não existe usufruição. Você só usufrui daquilo que você é grato, que você reconhece o bem e que você se abre, até abre seus poros, sua alma para ser grato e receber aquele bem. E o invejoso não consegue fazer isso, né? Então, o mal, ele vem daí. E por quê? Porque lá no início, quando houve essa queda desses anjos, um tal de chamado Satanás, na Bíblia, foi lá no ouvidinho da Eva e a enganou. Enganou usando da megalomania, da arrogância. Olha, você vai ser como uma deusa. Você vai ser a dona da verdade. Você vai ser a única linda. Você vai ser a tal. Você vai saber tudo o que você sabe e os segredos de Deus também. Então não confia nesse Deus não, porque ele está te enganando. Bom, aí a Eva caiu, Adão caiu, e com isso caiu tudo. Esse equilíbrio energético teve uma quebra. Então nós temos isso na nossa psicogenética. É uma natureza quebrada. Toda pessoa nasce com essa praga da inversão. Pecado original, 2 pontos. Inversão. A inversão que veio da inveja, da teomania, mania de querer ser um Deus, da arrogância. Então, pecado original, 2 pontos. Inversão é ver as coisas ao contrário. O bem como mal e o mal como bem. Então, quem pratica o mal é aquela pessoa que já traz na sua estrutura essa falha do pecado original, mas que usa o livre-arbítrio contra aquilo que no fundo ela sabe que precisa ser feito, que é contra a ética, que nós estávamos falando agora há pouco, desse livro A Libertação da Vontade. Então, o que é a libertação da vontade? É libertar a nossa vontade no sentido de se fazer o que é bom e não o que é mal. Então é um engano dizer que a pessoa é livre para o bem e para o mal. Não é. Se ela faz o mal, ela se estrepa, ela se mata, ela se adoece, né? Então quem pratica o mal tem um pedacinho, né? Que já vem, um pedação na natureza, uma quebra, porém nós trazemos a consciência no nosso interior, a educação, a tradição, a consciência, o transconsciente, como Kepp explica, o transtipos, que são as ideias corretas, e a gente tem que se frustrar a vontade caprichosa para a gente poder ser bom. E aí o resultado é tudo de bom, porque aí você está de acordo com a sua essência, né? E pode usufruir da própria natureza, de Deus, de tudo, né, que existe. Uma coisa que eu mais gosto da trilogia Sua Ciência, você e Dr. Kepp, lembra, quando eu cheguei aqui, eu estava falando o tempo todo, o que é essa realidade? Nós estamos invertidos do que? Então você sempre tem essa base de certo, na bondade, beleza, verdade, base de tudo. A civilização foi criada assim. Ok, 991. Não sei se a Cláudia pode responder, mas eu tenho uma dificuldade enorme em praticar amor próprio. Eu quero ter amor próprio, mas não consigo. Queria que ela, se pudesse, me desse uma resposta sobre isso. A resposta que eu vou dar, não sei se você vai gostar muito, mas é a resposta que eu dou para mim mesma, né? Eu estava falando há pouco, na resposta anterior, da pergunta anterior, sobre o fato de nós sermos criaturas. Nós não somos criadores. Então, o que nós somos não tem nada a ver com a nossa decisão. A gente é filho de quem, nasceu onde, em que circunstâncias, até o nosso formato físico. Pouco tem a ver conosco. Pouco.
embora tanta gente tente se modificar, e academias, e plásticas, e maquiagem, uma porção de tentativas de ser outra pessoa, porque o que nós somos, os dons que nós recebemos na nossa vida, não tem nada a ver conosco, Richard, no sentido de nós não temos mérito nenhum, nem função nenhuma, e o que a gente pode fazer com isso é pegar isso que a gente é na nossa essência e tornar a nossa existência muito bonita, se nós formos gratos a Deus. E puxa vida, então Deus, o que eu sou é algo que o mérito é dele, não é meu. E aí você não está querendo dar um mérito a Deus, né? Pelo que você é, não quer ser grata. Não sei se é homem ou mulher, aqui não fala. Mas então você não quer ser grato ou grata por você ter recebido a vida que você recebeu. Então você não consegue gostar de você, não consegue ter amor por você. E aí é triste, porque você nunca vai ser outra coisa. Então assim são os demônios que não quiseram ser quem eles eram e fizeram uma escolha eterna pela negação. Eu não quero ser quem eu sou. E aí então é a receita da infelicidade. Então a gente recusando de ser grato por o que tem, a gente está seguindo esse modelo do Lúcifer, Sim, né? Exatamente. A gente se torna demônios humanos. Yeah. Depressivos, esquizofrênicos, catatônicos, paranoicos, psicopatas, infelizes, enfim. Que tristeza. Ok. 992. Esse vem depois uma Instagram vídeo você fez sobre os pais, rejeitando os pais. Uhum. Então, a senhora advoga que uma filha abusada pelo pai precisa se reconciliar? Então. Desafio lá, né? Isso é relativamente comum, Richard, acontecer. Na história da humanidade, é relativamente comum acontecer abusos com filhas mulheres, mas às vezes até com homens, com crianças, meninos, né? Então, o que a gente tem que entender aqui? Nós temos que ir além, transcender essa problemática sexual e vermos o que está por trás, no fundo e na base do relacionamento pai e filha, por exemplo. Mãe e filho, enfim. Mas no caso, pai e filha. A doença, ela é algo artificial. A doença, ela só existe aonde na base existe a sanidade. Porque senão a doença não doeria. A doença dói. A doença causa sofrimento, seja no físico, seja na alma, no psíquico, porque na base ela é sã, ela foi feita para ser sã. Então, qualquer atitude artificial que prejudique essa base causa dor. Então, é algo que, em primeiro lugar, essa filha precisa entender que mesmo que o pai tenha cedido a essa tentação do abuso sexual, de um instinto desordenado que o domina, que o dominou, porque é um domínio, né, até espiritual sobre a pessoa, que atrás disso e na base disso, o que existe é o amor paternal sincero. Bom, porque nem depende dele, é uma coisa pela natureza, que existe o amor do pai pela filha. E ele próprio, portanto, sofre muito com isto que ele possa ter feito. É um sofrimento horrível, que ele faz tudo para tentar esconder. Usa de recursos para esconder dele mesmo. Às vezes até fica agressivo, ou bebe, ou foge, enfim, para poder tentar
aplacar aquela dor que ele próprio cria dentro dele. E a filha, a mesma coisa. Na base, na essência do relacionamento deles, existe o amor, um amor muito grande. E esse amor muito grande está sendo ferido. Então, o ideal é a filha, no caso, perceber isso e agir como Cristo ensinou. Cristo ensinou que nós tivéssemos misericórdia e que nós perdoássemos os pecados alheios para que a gente pudesse ter também o perdão para os nossos pecados. Porque se nós mantemos, né, um relacionamento de raiva, de ódio, de vingança, aquele sentimento dói muito para a própria filha, porque na base ela tem muito amor pelo pai. E vice-versa. Então, gente, eu acho que a gente tem que procurar ao máximo seguir os ensinamentos de Cristo, porque é o único caminho para a sanidade, viu? A gente vê na psicanálise profunda que se a pessoa se apega a esse tipo de coisa, ela vai arruinar a própria vida, né? Então, sim, se você conseguir aceitar os pecados do pai, você vai aceitar os seus também e vai se reconciliar com Deus também. Um tipo de perdoar, eles não sabem o que está fazendo, né? Esse tipo de grande... E saber que na base o amor é que predomina, senão não teria dor. Tanto do pai por ela como dela pelo pai. Ela pode dizer, não, mas meu pai não está fora, não sei o quê, não está nem aí. Mentira, ele está, ele pode não confessar. Mas ele está. Muito bonito essa resposta. Ok, 993. Esse tem alguma ligação? Claro, é uma pessoa que quer saber como superar luto paterno. Eu e Papito éramos unhas e cutículas. Ele foi para os braços de Deus, dia 18 de junho, ok? Está bastante dolorido no meu peito, como você está falando, esse amor, né? Por favor, me orientar. A visão da morte para a humanidade é muito difícil, né? A aceitação da morte. Difícil Primeiro, mesmo. Porque nunca deveria haver. A morte é algo artificial. A morte não deveria existir na humanidade. Os seres humanos foram criados imortais, como os anjos. Só que por causa dessa problemática inicial, da queda da humanidade do paraíso, ele também passou a morrer. Porém, o caminho que nós temos aqui nesta vida, vamos dizer, esse espaço de tempo para uma segunda escolha, nós estamos aqui para uma segunda escolha. Aqueles que querem seguir os primeiros que saíram do paraíso, que querem rejeitar Deus, ou se querem aceitar Deus. Então a gente tem aqui um tempo para escolher. Vamos voltar para Deus, vamos voltar para a casa do Pai. Então vamos nos harmonizar com isso, vamos viver para isso, para que a gente possa ir nessa direção. Então, todos os seres humanos têm uma comunicação transcendente e ela permanece, ela não acaba. Ela nunca deveria ter deixado de existir. E, na verdade, não deixou de existir. Porém, como nós estamos numa situação energética, uma dimensão mais densa, material, a gente não percebe a ligação que se mantém. Então, ela pensa que o Papito está longe dela. Não, o Papito está super perto dela. No espírito, na transcendência, ele está sempre junto com ela. Do mesmo jeito, como ainda mais do que antes. Querendo o bem dela, né? E mesmo orientando, ajudando, querendo se relacionar com ela, assim. Por isso que eles aparecem em sonhos muitas vezes. Ou você pressente a presença deles. Ou você pode até conversar em pensamento com o pai, com a mãe, que estão já nesta outra dimensão. Então, morte é uma ilusão, ela não existe. Ela existe só temporariamente no sentido material, mas a nossa essência, ela permanece. Então, é a maneira da gente entender a morte, que é muito ruim. E nós não tratamos, principalmente no Ocidente, né? Parece que a gente não aceita a consciência da morte,
A gente é muito materialista aqui no Ocidente, então acha que morrendo o corpo, morreu tudo, acabou tudo. Não é assim. Então, acho que você tem muito, muito, muito que ainda ver e desenvolver no seu relacionamento com o seu pai, que o papito, e rezar por ele, né? Orar por ele, para que, se ele tiver alguma situação lá, sei lá, sentimentos de culpa que ele levou com ele, erros que ele possa ter cometido e não deu tempo de consertar, ajudar até, né? Ajudar, dar conforto, consolo, orações, e continuar com o relacionamento, porque ele nunca se desfaz. Só que aí fica unilateral, né? O papito fica ali todo afetivo, querendo contato com a filha, e a filha não percebe, não é? E eu não sou espírita no sentido de invocar espíritos, não é isso que eu estou falando. Não é nada disso, hein? Invocar espíritos, porque isso é perigoso, né? Não invocação de espíritos. É um relacionamento afetuoso, espiritual, com os nossos antepassados. Dá muita esperança para todos nós que perderam alguma pessoa perto, né? Ok. 994, como chegar nessa espiritualidade? Você está falando tão espiritual. Eu estou pensando a mesma coisa dessa pergunta. Como chegar de melhorar nossa espiritualidade, nosso contato com esse mundo espiritual dentro de nós e, como você disse, com nossos antecedentes, né? Como chegar lá? Primeira coisa, a gente precisa aceitar que nós temos uma essência espiritual. Aceitar que a nossa vida é fundamentalmente espiritual, energética. Nós somos energia, temos um pedacinho dessa energia materializada, condensada, mas a maior parte da nossa energia é espiritual. Então, primeira coisa, começar a mudar a sua filosofia de vida, a sua percepção do mundo e das coisas. Ter interesse por isso. Ter interesse por esse mundo. E por causa da nossa inversão original, que a gente nasce invertido, muito materialista, então a gente às vezes tem dificuldade vivendo num mundo completamente materialista. Então a gente tem que remar contra a maré e seguir, até se educar a ser mais espiritualizado. Isso requer, inclusive, estudo, uma aproximação maior da sua religião, né? E de Deus. Então, para que essa aproximação ocorra de uma forma mais eficiente, Dr. Kepp e eu, com a minha ajuda também, durante muitos anos, desenvolvemos um método da psicanálise integral, ou trilogia analítica, que facilita a conscientização, porque nós temos uma consciência dentro que é espiritualíssima, né? O Espírito Santo, pode-se dizer, dentro de nós. Então, essa conscientização facilita que a gente dissolva os bloqueios, as patologias que nos estão amarrando e não nos deixam voar mais alto para o mundo da espiritualidade. Então, através da psicanálise integral, dos livros, das leituras, estudos terapêuticos, esse é o que nós podemos oferecer para ajudar o ser humano a dissolver os seus bloqueios e se aproximar de Deus. Uma pessoa que faça psicanálise integral e que leve a sério, é impossível que ela fatalmente não chegue em Deus. Ela chega em Deus, até espontaneamente. 995. Quer dizer, então, que devemos descrer que ainda existem pessoas de bom caráter e que conseguem, sim, ter sucesso trabalhando com honestidade. Por causa do Rios, que sucesso não é garantia de virtudes. Então, que eu falo que nem toda pessoa bem-sucedida, ela é virtuosa, ou ela merece aquele sucesso. Porque muitas vezes, na sociedade que nós vivemos, a gente vê as pessoas que têm mais poder e mais sucesso, pode-se dizer talvez na maioria, elas conseguiram isso através da patologia do poder, pactos de corrupção, falta de ética. Exploração, né? Porém,
good news, boas notícias, essas pessoas, elas vão fatalmente, mais dia menos dia, serem descobertas, denunciadas, sejam em vida ou post-mortem. Um bandidão, ele não vai ter sucesso depois pela eternidade na história, não. A história é implacável. A história acaba mostrando mais dia, menos dias, e séculos depois a verdade aparece, né? Então, eu acho que é importante que a gente veja isso, porque os grandes nomes da história que tiveram verdadeiramente sucesso e que foram os virtuosos, os que trabalharam com suor e honestamente. Então, esses ficam na história. Esses são reconhecidos pela história. Reverberações do tempo e espaço, no tempo todo. O Dr. Keppe falou, uma ação boa ressona para sempre. Isso, eles é que levam a civilização, né? Eles que sustentam a civilização. Até, Cláudia, pensando sobre nossa situação atual no planeta tão difícil, o que está segurando para não ter essa guerra terceira mundial que ele está tentando fazer, né? Essas coisas, pessoas de virtude. Conseguindo de segurar um pouco, né, ser humano. Um virtuoso tem uma enorme força. Isso eu acredito. Um enorme poder. Só que é outro tipo de poder. Então, 996 fala o que é realmente sucesso. Vocês falando sucesso, o que é isso? Então, sucesso, né? Então, para a gente entender o que é sucesso, a gente tem que entrar na área do entendimento do que é a essência, do que é a existência. O estudo do ser, que todo ser tem uma causa e finalidade. Isso é da metafísica. Keppe fala muito bem disso nos livros dele. Que todo ser... Quando fala todo ser, é todo ser, não é só ser humano. Tudo que existe tem uma causa e uma finalidade. E a existência desse ser tem que estar de acordo com a sua causa e a sua finalidade. Portanto, você veio para o mundo por uma causa e uma finalidade. E você tem que descobrir bem qual é a finalidade da sua vida. E ela não depende da sua escolha. Não é você que vai fazer assim, você o quê? Não. Cada ser humano, dentro da criação, tem o seu papel. E se ele não cumpre esse papel, a humanidade como um todo se prejudica. Viu? E se ele cumpre, todos se beneficiam, inclusive ele. Então, o sucesso é a pessoa estar de acordo, entender bem a causa e a finalidade da vida dele, entender isso e viver de acordo com isso. Aí ele vai ter todos os dons, todos os meios para que ele tenha sucesso na vida. Então, a vida dele foi um sucesso. Ele cumpriu a finalidade dele estar neste planeta. Isso é bonito, viu? Meu Deus. É bonito. E é alcançável para todo mundo. É uma questão de posição, de educação, uma questão do espírito, da essência do ser humano. E a gente pode dizer, então, em uma linguagenzinha. O ser humano, como o Keppe fala, ele tem sentimento, pensamento e ação. Na base, pela essência, o ser humano tem o sentimento de amor, que é o único real sentimento de amor e gratidão. O pensamento, que tem que ser racional, verdadeiro. Então, se você pensa com amor, o que você vai fazer vai ser bom, belo e verdadeiro. Então, você vai ser um sucesso na vida, né? Você vai cumprir a sua finalidade. Mesmo que os outros não reconheçam durante a sua vida. Mas mais hora, menos hora, esse reconhecimento virá por causa da lei do retorno. Então, do retorno energético. Então, sentimento de amor, pensamento, razão, juntos, impelem a pessoa a uma ação de acordo com o amor e com a razão. E essa ação você olha e fala, que bom, que bonito, que é um bom fruto. Você vai gerar bons frutos. Se você tem inveja, ódio na base, tudo que você pensar vai ser em função daquilo, você vai arquitetar coisas que vão desembocar em ações horrorosas,
destrutivas, malignas, corruptas, infelizes e doentes. Parece simples, não é simples, mas não é profundo, mas é simples. Ok, 998. E quando o adolescente, eu gosto de falar sobre os adolescentes, quando o adolescente usa a espiritualidade apenas para ir contra o que lhe foi ensinado sobre o Espírito Santo. Sabe, tem uma falha no ensino da religião, porque, primeiro, a humanidade ainda não sabia da inversão. É agora que a humanidade está sabendo. Com a ciência da psicanálise integral, Kepp abriu os horizontes da humanidade para esse conhecimento. Freud não mudou o rumo da humanidade quando ele percebeu o inconsciente em profundidade? Ele e aqueles psiquiatras desse tempo, o Charcot e outros, né? Breuer e outros, né? Não mudaram o mundo com a consciência da inconsciência, do inconsciente. E Kepp foi mais profundo e disse, bem, não é um inconsciente instintivo, essa questão do inconsciente existe, porém, existe na base do ser humano, lá nesse profundo inconsciente, uma inversão. O ser humano é invertido. Ele não tem bem um instinto de morte. Ele está invertido. Ele vê o bem como mal e o mal como bem. E isso está em todas as escrituras, as antigas escrituras, o Antigo Testamento, o Novo. Tem esses, vamos dizer, trechos que fica claro. Fica claro essa inversão, só que a humanidade não percebeu. E o Dr. Kepp percebeu na prática dele de psicanalista. Então, os próprios religiosos de todas as igrejas, eles não entendem ainda a inversão. Não entendendo a inversão, eles não entendem a eles próprios muitas vezes. Tá? Então confunde, por exemplo, o bem com o mal com o bem. Então é bom que a pessoa tenha doenças e se sacrifique. Isso não é um bem, isso é um mal. Então existe uma confusão aí entre Deus e o Satanás, Deus e o Lúcifer, na própria cabeça de muitos religiosos, e que atrapalha a cabecinha, a educação religiosa dos jovens. Então, o que acontece? Esses jovens, eles precisam aprender melhor sobre o mundo espiritual, como os demônios atuam na humanidade, como eles falam através dos nossos neurônios, e isso é ciência. Isso é ciência. Kepp escreveu vários livros, e eu tenho também alguns escritos, por exemplo, da espíritopatologia no cotidiano, né? Como que Kepp, o mundo dos espíritos, metafísica número 3, metafísica 3, metafísica trilógica, fenômenos sensoriais transcendentais. Então, esse mundo espiritual precisa ser estudado pela ciência mesmo da psicanálise, para que os jovens aprendam melhor que existem anjos bons, anjos maus, como contava aquela historinha, um anjo em cada ombro, mas entender de uma forma mais profunda, mais científica, das energias, como elas agem nos nossos neurônios, né? E então, essa compreensão vai facilitar muito a aproximação do jovem de Deus. E são assuntos que os jovens entendem rapidamente e facilmente. Eles vão se beneficiar muito com essa ciência, viu? E ainda mais agora, né, que a inversão tomou conta, Richard, e a juventude vê os demônios como bons, como amigos. Entraram na inversão direto, estão assumindo. Não, os demônios é que são nossos amigos. E os anjos são caretas, chatos, só impedem nossa alegria, nosso prazer. Então, está tudo invertido, tá? E precisa a ciência agora colaborar com isso. 999. Vamos tentar essa. Me desculpa, mas tem momentos que não tem como não desejar o mal ao próximo que te machucou. Somos humanos, é isso que é um sentimento normal do ser humano. Imagine alguém ceifar
a vida de alguém que tu ama ou outra coisa ainda pior. Entendo a lógica, mas para casos especiais, esse é difícil mesmo. É difícil alguém ter virtude suficiente para desejar o bem aos seus inimigos. Então, é muito difícil a pessoa ter tal virtude, tal santidade, tal elevação, que ela consiga perdoar os seus inimigos e aqueles que causaram tanto mal para a sua vida. Então, quando Cristo falava sobre isso, e quando nós falamos sobre isso, no sentido psicanalítico, nós falamos sobre como deveria ser, como é o perfeito, como é o certo. Mas isso não quer dizer que a esmagadora maioria da humanidade não siga a própria inversão e veja todo o mal vindo do exterior, do outro. Agora, o anseio pela justiça é outra coisa. Então, eu não sei se o nosso amigo aqui está falando sobre o desejar o mal e a vingança, que isso é muito comum, é humano, mas é uma patologia. Ou querer justiça. Porque agora nós estamos chegando no tempo do Paráclito, do enviado, que Cristo falou que ele ia enviar para o mundo, que é o Espírito Santo, e ele vai fazer justiça. Então, quando Deus fala uma coisa e promete alguma coisa, espera que a coisa vem, e vem com todo o poder. Então, a justiça virá, amigo. A justiça é algo que todo ser humano anseia, deseja. O próprio Cristo, quando entrou lá no templo e viu aqueles vendilhões com as banquinhas fazendo vendas de pombos, disso, daquele câmbio, ele pegou o chicote, foi lá, o que vocês fizeram aqui, a casa do pai, vocês fizeram um covil de ladrões, né? Então ele também ficava indignado. Isso não é raiva, não é ódio, não é vingança, é indignação e querer defender o que é de Deus, né? É a justiça sendo feita. E fazer justiça pelas próprias mãos é perigoso, perigosíssimo, porque aí a gente pode cair nessa patologia e depois a gente vai ficar com o próprio interior ferido, porque a gente machucou a nossa essência. Uma coisa é que a nossa existência, a gente é louco na existência, mas na essência a gente é uma centelha divina. E cada vez que a gente faz uma coisa contra essa centelha divina, a gente se machuca profundamente. Então, cuidado quando você for fazer justiça com as suas próprias mãos. Mas é perfeitamente lícito que você anseie pela justiça. E ela vem. E o Paráclito vai fazer uma justiça agora total, na humanidade toda. E nós estamos aqui ansiando por isso. Quem estiver aqui vai ver, e quem estiver lá vai ver melhor ainda. Legal. Obrigado, Dr. Cláudia. Até a próxima vez. Até. Cura pela consciência. Tchau.